Nossa, essa pergunta é capciosa, hein? E muito interessante. É possível? Será mesmo? Nesse momento, nós teremos a honra e o privilégio de ouvir o pastor Eleazar Domini. Ele é um pastor adventista, é casado com Gisele Domini, pai de duas princesinhas, Hannah, acho que eu falei certinho, né? E Isabela. Ele é o administrador do canal Fala Sério, Pastor. Pastor Eleazar, fique à vontade contigo os momentos que se seguem. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu, às vezes, estava olhando para cá, porque a tela do meu computador está aqui, mas a câmera está aqui. Então, vou tentar me manter focado aqui na câmera para falar com você. Mas, gente, olha, essa é uma pergunta muitíssimo interessante. Nós temos alguns conteúdos ali no nosso canal relacionados a este tema, e eu resolvi bater um papo com você que está assistindo nessa hora, justamente para responder esse questionamento. E aí, algumas pessoas já podem se perguntar assim, pastor, então quando você fala desta questão de é possível você lutar e vencer a prática homossexual, do que você está falando? Você está falando de cura gay, pastor? Não, não estou falando de cura gay porque nós não estamos tratando com a doença. Então já descarte de cara essa hipótese. Nós não estamos aqui propondo nenhum tipo de cura para alguma doença, mas nós estamos propondo uma luta contra o pecado e a vitória sobre ele. E aí, eu me recordo, como eu disse, das várias entrevistas, dos vários contatos que foram feitos comigo através do meu canal, depois que eu entrevistei um rapaz que ficou ali num codinome, né, o Senhor X, e aí depois disso nós tivemos assim outras entrevistas e eu queria falar um pouquinho sobre essas experiências. É necessário dizer, antes de eu contar um pouco das experiências destas pessoas, é necessário, extremamente necessário dizer que quando nós falamos sobre a luta e a vitória sobre uma tentação que envolve o âmbito sexual, isso está muito além de uma relação homossexual. Eu posso mudar até o título e colocar assim: é possível lutar e vencer um ato sexual fora do casamento? Estou falando de uma relação heterossexual e que para Deus está tão errada, ou é um pecado tão ofensivo a Deus como qualquer outro pecado dentro do âmbito sexual. Então, um jovenzinho que está namorando com uma jovem e eles resolvem manter relações sexuais fora do casamento, isto é um pecado. E aí você pode dizer assim, pastor, então para Deus é tão complicado a gente manter uma relação assim fora do casamento, tanto quanto também a relação homossexual? Veja, nós estamos tratando aqui de situações e de pecados que envolvem o âmbito sexual e que são desaprovados, e aí quando eu falo desaprovados, eu estou tendo naturalmente como base a palavra de Deus, tá? Então, é possível você que é jovem heterossexual lutar e vencer a tendência de você manter uma relação heterossexual fora do casamento? Claro que sim. É possível você que é casado lutar e vencer a tendência de cometer um ato sexual heterossexual fora do seu casamento, ou seja, manter uma relação sexual com uma outra pessoa que não seja a sua esposa? É possível você lutar e vencer. Não existe desculpa para você praticar algo que está contrário
à vontade de Deus. Mas aí eu já vi pessoas dizendo, pastor, mas é muito difícil, é muito complicado, eu não aguento, eu não consigo. Consegue, pelo poder de Deus você consegue. Percebe que a gente não está aqui tentando colocar um pecado mais grave do que o outro, tentar fazer uma pessoa se sentir, você é menos amada por Deus. Não, não, não. Aqui não tem nada a ver com o quanto Deus ama você, o quanto você é amado por Ele, ou o quanto você está longe de Deus, sabe? Você está mais longe de Deus do que esse pecado aqui te afasta mais de Deus do que o de cada. Todos os pecados que nós cometemos, eles nos afastam de Deus. A questão é, eu estou disposto a lutar e a vencer aquele pecado? Se sim, você vai contar com um apoio do Espírito Santo para te ajudar. E isso independe, repito, de qual tipo de pecado relacionado à área sexual você esteja envolvido. Para as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, é uma luta também, e aqui eu quero fazer menção daqueles que realmente vivenciam essa experiência, mas que não gostariam de estar nesta situação. E por que eu digo isso? Há pessoas que, para que você fale o que ela gostaria de ouvir, seria mais ou menos assim. O que você tem? Eu tenho uma atração assim, 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 pela pessoa do mesmo sexo, etc. Ok. Então, o que ela gostaria de ouvir? Vá, meu filho, pode fazer tudo que você quiser na sua cabeça, vai, faça, porque o que importa é o amor e Deus não está nem um pingo preocupado com o que você faz da sua vida. Esse é o que muita gente gostaria de ouvir. E você diz assim, biblicamente, não, também esses textos bíblicos todos precisam ser reinterpretados. Não é bem assim que está na Bíblia, não. Então, fica à vontade, vai lá e faz o que você quiser. E eu poderia usar, repito, essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo tipo de argumento para pessoas que são heterossexuais. E aí, pastor, eu tô com a minha namorada aqui, meu filho, fica tranquilo, vai e faz o que der na sua cabeça. Lá um dia, se você gostar dela, você casa. Mas, por enquanto, vai lá, fica tranquilo, experimenta, vê se é bom. Se você gostar, você casa. É assim que o mundo diz que tem que ser. Mas existem pessoas que querem viver a santidade. Querem viver a santidade dentro da sua heterossexualidade. E outros querem viver a sua santidade dentro de um aspecto homossexual. Ou seja, ele tem atração pelo mesmo sexo e é muito importante que você entenda o que eu vou dizer aqui agora. Na mentalidade de algumas pessoas, funciona mais ou menos assim. Se você tem uma atração por uma pessoa do mesmo sexo e agora você aceitou a Jesus e você entende que vivenciar esta prática homossexual não está de acordo com a palavra de Deus, você necessariamente agora precisa ter atrações por pessoas do sexo oposto, se casar e manter uma vida. E ao longo destes anos, e principalmente depois que eu entrevistei algumas pessoas no meu canal, eu descobri que não é bem assim. Existem pessoas que vão viver a sua vida negando o seu eu. Existem pessoas que não vão conseguir desenvolver uma atração pelo sexo oposto. Mas, como disse o senhor X, como disse o Robert Diego em uma entrevista que eu vou mencionar para vocês logo mais, o que eles disseram para mim? Pastor, não é uma coisa que nós estamos preocupados. Eu não estou preocupado em desenvolver uma atração pelo sexo oposto. Eu quero negar o meu eu e viver para Jesus. Então, indo direto para estas entrevistas. A primeira que eu fiz foi com o senhor X. E essa entrevista se deu porque eu fiz um vídeo mostrando no canal como que a Bíblia enxerga o tema da homossexualidade, como que exegeticamente nós podemos entender esses textos. Eu tenho até um livro aqui que eu acho muito interessante, biblicamente, o Dr. Robert, acho que é Gagnon, a pronúncia do nome dele, ele trabalha de uma maneira fantástica, exegeticamente, os textos bíblicos que falam sobre essa temática. Você pode adquirir esse material, a Bíblia e a prática homossexual. Então,
eu fiz uma explanação, e aí um jovem me procurou no privado e disse o seguinte: pastor, que horas você vai começar a conversar de fato com as pessoas que vivem essa experiência, que vivem este drama de ter a atração pelo mesmo sexo, mas não querer, não desejar praticar? São aquelas pessoas que estão negando o seu eu, vivendo para Cristo, mas não conseguem desenvolver uma afinidade pelo sexo oposto. Que horas você vai conversar com a gente? E eu achei aquela pergunta assim, profunda, sincera. E eu disse: eu quero te ouvir, vamos lá. E aí saiu aquele vídeo com o Senhor X, onde ele conta das suas lutas. E ele falou, você pode assistir no canal Fala Sério Pastor, entrevista com o homossexual adventista, o Senhor X. Ele disse: pastor, qual é a condição em que eu me encontro? Uma condição ainda em que eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Existem espinhos na carne que a gente vai carregar até o dia da nossa morte. Paulo clamou, determinada ocasião: Senhor, dá para o Senhor tirar isso de mim? E Deus disse: não, a minha graça te basta, pois você permaneça com este espinho na carne, que nós não sabemos o que é. Algumas pessoas dizem que era a visão de Paulo, mas ele conviveu com aquilo ali. Há pessoas que no âmbito sexual vão ter que viver com este espinho na carne até o dia da sua morte ou até o dia que Jesus voltar. Seja heterossexual ou homossexual. Há pessoas que vão lutar para manter-se fiel ao seu cônjuge o resto da vida. Porque se ele deixar os seus impulsos falarem mais alto, essa pessoa vai trair o seu cônjuge. E ela vai lutar a vida inteira com este espinho na carne. Tem atração pelo sexo oposto, mas ao ponto de querer mais de uma pessoa. E você tem que manter a sua fidelidade. É a luta. Há outros que têm uma atração pelo mesmo sexo e vai viver a vida lutando contra isso. O Senhor X, então, na entrevista que eu fiz, ele me disse: olha, pode dar o sangue na canela. Eu posso estar ali no momento de angústia, mas eu vou permanecer fiel a Jesus. E uma das coisas que ele me falou foi: a base para que eu consiga vencer, para que eu consiga lutar, é o meu amor por Jesus. E esse amor por Jesus só é desenvolvido quando eu entendo o tamanho do amor dele por mim. E aí ele começa o vídeo citando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele disse: se eu, compreendendo um amor tão grande desse, não consigo me dobrar diante desse amor e em resposta a esse amor eu negar a mim mesmo e as minhas vontades, eu não sou digno desse amor. Eu achei aquilo muito bonito. Depois dessa entrevista, outras pessoas começaram a entrar em contato comigo. Para estas eu não vou mencionar também nomes, mas eu posso garantir a você, mais de uma dezena de pessoas entraram em contato comigo. Estas pessoas com as suas lutas. E aí eu fui descobrindo algumas coisas que me deixou assim muito preocupado. Por exemplo, há um jovem que me procurou e ele disse: pastor, eu amei o vídeo que o senhor fez com o Senhor X e eu vivo nesta condição também. A diferença é que eu estou lutando como ele, só que eu ainda não venci. E ele me disse: eu vivo com uma pessoa, eu vivo com um rapaz. Mas eu sei que eu estou fazendo algo que não está em harmonia com a Bíblia. E aí eu parei para ouvir aquele jovem. E ele me perguntou assim: pastor, eu posso dar estudos bíblicos para o meu companheiro? Posso estudar a Bíblia com ele? Eu já dei um livro, Grande Conflito, para ele ler. E eu queria saber se eu poderia dar um estudo bíblico para ele. E o que você diria? Que ele é pecador demais, que ele não pode estudar a Bíblia com alguém? Que o pecado dele não vai permitir que ele fale de Jesus para uma pessoa? Que ele tem um nível de pecado tão
horrendo, que ele não é digno de pegar uma Bíblia para falar de Jesus para alguém. Eu disse, vá, meu filho, pregue para ele, fale. Ele disse, não, eu vou falar, pastor, eu vou dar o estudo. Eu sei que, e eu já falei para ele que a gente está errado, e que a gente precisa mudar isso, que a gente precisa abandonar. Mas é tão difícil, pastor. E ele falou assim para mim, a minha sexualidade é algo muito aflorada, é muito forte, e às vezes é quase impossível de controlar. Mas eu sei que Deus pode me capacitar. E aí na conversa, essa conversa se estendeu, foram muitos e muitos áudios. Ele me falou algo que, como eu disse, me deixou assim um tanto preocupado. Entre as falas dele, ele me disse o seguinte, pastor, existe a realidade das pessoas que vivem a homossexualidade e são satisfeitas com a vida que têm? Pessoas que inclusive foram da igreja, abandonaram e querem viver a sua vida sem serem incomodadas. Ok, é seu direito, ninguém pode tolir esse direito que você tem de viver a sua sexualidade da maneira como você achar que deve. Existem aquelas pessoas, entretanto, pastor, que têm essa atração, têm esses desejos, mas não querem viver esta experiência prática. Se já viveram, querem abandonar. E eu achei interessante essa fala, porque ele concluiu da seguinte forma, estes são os que mais sofrem. Eu fiz por quê? Ele disse porque eles sofrem dentro da comunidade LGBT e eles sofrem dentro da comunidade cristã. Ele disse, pastor, você não tem ideia. Eu estou aqui repetindo as palavras dele. Você não tem ideia do preconceito que existem para com o nosso grupo, pessoas que têm a tendência e a atração pelo mesmo sexo, mas que chegam e dizem, olha, eu não quero mais vivenciar isso, eu quero abandonar a prática, mesmo que eu não consiga vencer a atração, mesmo que isso me acompanhe o resto da minha vida, viver a prática é uma decisão minha, e eu não quero decidir isso, eu quero, nem que eu fique sozinho, mas eu não quero me decidir por isto, eu não quero fazer isto. A nossa comunidade lá, LGBT, então você gosta dos crentes? Então vai lá para aquela igreja desses homofóbicos, fica lá com eles. E ele contou para mim, ele disse, pastor, a gente sofre esse preconceito mesmo, sabe? Esse afastamento. Eles não, se você quer ficar com eles, então fique. Aqui não tem espaço para você. Como é que você, da nossa comunidade, você quer agora lutar contra isso? Ou você, quer dizer, você quer ir lá para ficar com esses que são homofóbicos, que nos tratam tão mal? É isso que você quer para a sua vida? Aí ele disse, ao mesmo tempo, pastor, quando a gente vai para a igreja, e o que nós encontramos lá? Olhares atravessados, pessoas que nos olham assim estranho, dizendo, olha, esse daí eu não sei não, viu? Esse daí, sei não, isso aí não me engana não. E aí, pastor, nós acabamos que ficamos sem lugar para ir. Nós chegamos em uma situação em que nós não somos bem-vindos na comunidade LGBT, porque nós entendemos que essa prática não está de acordo com a vontade de Deus. Aí nós vamos para a igreja, o lugar onde nós deveríamos ser acolhidos, abraçados, e pessoas que chegam e dizem, não, a gente está aqui para te ajudar, você vai vencer sim, nós estamos aqui para ser, seu braço direito, sabe, seu ombro amigo, você pode vir conversar com a gente, pode, se você quiser desabafar, nós estamos aqui. Nós somos uma comunidade cristã que vem para te acolher. Entenda, acolher uma pessoa não é acolher o seu pecado. Acolher alguém, abraçar alguém, não é necessariamente concordar com qualquer tipo de prática. E aí eu vou voltar para a área da heterossexualidade, quando um rapazinho tem uma relação com uma jovem, isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, no meu ministério, vivenciei isso, de um rapazinho manter a relação com uma jovem, e ali ela engravidar. E o que você vai fazer? Tem que excluir, tem que mandar para fora. Não, você tem que ir lá e abraçar, tem que ir lá e acolher. Eu vou contar uma experiência rápida que eu vivenciei.
Um jovenzinho da igreja começou a namorar com um rapaz, ele era um bom rapaz. Um bom rapaz. Ele não era adventista, mas era um bom rapaz. E eu aconselhei, disse, olha, estuda a Bíblia com ele, veja a possibilidade dele tornar-se alguém que compartilha a sua fé, porque é isso que nós temos como orientação, né? De termos um relacionamento com uma pessoa que compartilhe da nossa fé, não entrar em julgo desigual, conforme diz a palavra de Deus. E eu aconselhei a mãe dessa jovem, mas ficou muito chateada e veio conversar comigo. Eu era bem novinho na época, eu comecei o meu ministério com 23 anos. E ela chegou, a mãe dela disse assim para mim, quem você pensa que é para vir falar, dar conselhos para minha filha, com quem ela tem que namorar? Pois esse menino é muito melhor do que esses rapazes da igreja e tal. Falou, minha senhora, não está mais aqui quem falou, você me desculpa. Mas eu, na minha posição de pastor, imaginei que deveria aconselhar sua filha. Mas tudo bem, ela é sua filha, fica à vontade. Não demorou muito, né? A jovenzinha apareceu grávida. E o rapaz tão bonzinho assim, já ficou demonstrado que ele não seguia os princípios bíblicos, por exemplo, concernentes à pureza antes do casamento. E ele, então, engravidou a filha daquela senhora. O que se esperava? Repreensão, palavras de acusação. Eu não te falei, eu não te avisei. Eu fui fazer uma visita. E quando eu fui fazer uma visita, a menina não quis vir. Ela estava literalmente com medo. A mãe me abraçou, chorou. Pastor, o senhor tinha razão, pastor. Por que eu deixei isso acontecer? E aquela coisa toda, aquele alvoroço. Eu disse, ei, agora não é hora para ficar chorando. Agora é hora para você ir lá abraçar sua filha e dar todo o apoio. Ela queria saber o que deveria fazer, se deixaria a menina dentro de casa ou não. Você está cogitando essa loucura? Sua filha não está precisando agora, nesse momento, de ninguém para dizer para ela ir embora de casa e nem para dizer que ela, sabe, fica falando contra, eu te avisei, que coisa maluca que você fez. Não, ela já sabe que fez uma coisa errada, você não precisa falar isso para ela. Ela nem tinha concluído seus estudos ainda. Era adolescente. E aí eu disse, olha, eu só vou embora depois que ela vier, porque eu quero conversar com ela. Naquela época, minha esposa também estava grávida da nossa filha. E a menina veio. Ela já veio chorando. Veio de lá de dentro, toda triste, com a cabeça baixa. E aí, quando ela me viu, esperou que eu fosse, não é, falar palavras duras, eu disse a ela, filha, parabéns. Parabéns pelo quê, pastor? Parabéns pelo seu bebê. É um presente de Deus. Toda criança é um presente de Deus. Eu disse para ela, não imagine que as mãos que estão fazendo o seu bebê são diferentes das mãos que estão fazendo o meu bebê. Eu nem sabia se era menino ou menina ainda, a minha filha. E eu disse para ela, o mesmo Deus que está fazendo meu bebezinho na barriga da minha esposa é o Deus que está fazendo o seu bebezinho. Então, o fato de você ter errado não significa que é o diabo que está tomando conta dessa situação. Entenda que os filhos são um presente de Deus. Você adiantou o processo? Sim, eu não estou te parabenizando pelo erro que você cometeu. Mas eu estou te parabenizando por ser mãe. É um privilégio que muitas mulheres gostariam e não têm. E ela ficou assim, ela agora começou a chorar de emoção. Eu disse a ela, filha, não fica triste, não fica desesperada. Aí ela chorou muito, eu disse, olha, todos os sentimentos negativos já é comprovado cientificamente, serão passados para o bebê, serão passados para o seu filho. Então, tenta ficar feliz, alegre, tenta, né, se motivar, entender que o seu erro já aconteceu, já passou, agora é hora de esquecer o passado e olhar para o futuro. Bom, para resumir uma história, aquela jovem permaneceu firme na igreja, eu tive o privilégio de batizar o esposo dela, eles casaram, eu batizei o rapaz e fiz a apresentação do bebezinho. É assim. Então, quando uma pessoa ela chega na igreja, não importa se o pecado é homossexual ou heterossexual, se a pessoa tem a tendência de ter uma atração por alguém do mesmo sexo, ou se a pessoa tem tendências heterossexuais e comete um pecado fora do casamento, né, estando casado ou namorando, estas pessoas elas devem ser acolhidas. O seu pecado nunca, mas as pessoas sempre.
E aquele jovem de que eu estava falando, ele disse, pastor, nós chegamos em um ponto em que nós não nos sentimos acolhidos, amados, abraçados em nenhum lugar. E aí ele falou para mim assim, é muito comum entre este grupo que é uma minoria dentro da minoria, porque a comunidade LGBT já se considera uma minoria. Mas ele falou para mim, pastor, existe uma minoria dentro da minoria, que é justamente aqueles que têm atração pelo mesmo sexo, mas não querem viver a prática homossexual, querem viver para Cristo. E aí, pastor, nós sofremos preconceitos de cá e de cá. Nós sofremos preconceitos dentro da igreja porque não somos acolhidos, abraçados, e nós sofremos preconceitos lá também. E o que fazer, pastor? Eu disse, o que fazer? Eu vou dar voz a estas pessoas que querem lutar e vencer o pecado e que são, às vezes, rejeitados lá fora, e no lugar onde eles deveriam ser abraçados e acolhidos, eles são rejeitados também. E ele disse para mim, há muitos que entram em depressão, cometem suicídio, porque não se sentem acolhidos em lugar nenhum. Há outros que, sabe, se a igreja não quer me acolher, então eu vou voltar para o mundo e vou voltar para as minhas práticas. Bom, eu quero contar o final da história desse rapaz, porque eu conversei com ele semana passada. Nós conversamos muito. E ele falou para mim, pastor, eu não estou mais vivenciando a prática homossexual. Eu abandonei aquela pessoa, eu deixei, o relacionamento não deu certo, e eu já tem bom tempo que eu não estou vivenciando mais a prática homossexual, estou vivendo para Jesus, eu estou dando muitos estudos bíblicos, estou estudando a Bíblia com pessoas, estou feliz, mas, aí ele falou, a atração ainda existe, pastor. Eu oro a Deus, luto, e ele disse uma coisa que eu achei fantástica, ele disse assim, Deus tirou de mim o desejo de viver a prática. Deus tirou esse desejo de viver esta prática homossexual. A atração existe, mas a prática, Deus me permite assim lutar e vencer com muita, sabe? Eu fiquei assim muito feliz. Muito feliz. Na conversa que nós tivemos, eu fiquei assim muito feliz. Inclusive, ele disse que estaria assistindo a esta programação. Ele gosta muito do Ministério Amizades Verdadeiras. Um outro jovem que entrou em contato comigo também, na época, ele disse o seguinte, pastor, eu assisti os seus vídeos e eu estou deixando a prática homossexual porque eu pretendo me batizar. Aí eu fiz, puxa, que legal, conta comigo, conta com as minhas orações, conta com o meu apoio. E aí nós conversamos bastante. Ele marcou a data do batismo dele e depois ele me mandou as fotos. Ele mandou a foto, olha só, pastor, eu me batizando. E eu fiquei assim muito feliz e eu compartilhei daquela alegria. Tem mais ou menos um mês, ele entrou em contato comigo e disse só o seguinte, pastor, o senhor ainda lembra de mim? Eu disse, claro que lembro. E ele disse assim, eu passei aqui só para dizer ao Senhor que eu permaneço firme. Não tem preço. Não tem preço você ler estas palavras. Eu passei aqui só para dizer ao Senhor que eu permaneço firme. São pessoas que lutam e que vencem. No meu canal, nós tivemos entrevistando ali várias pessoas. Eu entrevistei o Senhor X, eu entrevistei o Robert Diego, e o Robert Diego, ele passou por uma transformação, ele tornou-se transexual, ele fez cirurgia de mudança de sexo na Itália, então ele teve uma experiência onde ele viajou para a Itália, morou também na Espanha, e ele chegou a um nível assim de aprofundamento, vamos dizer assim, ele estava tão envolvido nessa questão da homossexualidade, a ponto dele realmente entregar-se por inteiro, e quando eu digo assim, a pessoa entregar-se por inteiro, é ao ponto de a pessoa fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Você sabe que isso é irreversível. Então, ele foi no ponto máximo que alguém poderia ir. E o Espírito Santo alcançou ele. E disse, não. E aí ele então começou todo o processo de retorno. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse processo, várias pessoas têm feito. Eu tenho visto muita gente. No caso do Robert, ele voltou, tirou os silicones e tal. Você olha hoje um homem.
E aí a pergunta, né? No canal eu fiz, na entrevista, eu disse, Robert, mas e aí? Porque assim, você fez a retirada, como é que está? Você fez a retirada do sexo e ele disse, pastor, essa não é uma preocupação minha. Estou preocupado com isso. Minha preocupação é viver para Jesus. Já apareceu até pretendentes querendo casar comigo, mas ele disse, eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para Jesus. Eu entrevistei também o Marcelo. O Marcelo, ex-Miss Brasil gay. E ele vivenciou assim, experiências dentro deste meio, meio artístico. Ele conheceu muitas pessoas assim famosas e etc. Ele até tem um vídeo onde ele teve contato com muita gente. E dentro dessa realidade, ele também se entregou. Não é? Na época, ele disse que o nome era GLS, não sei se vocês vão lembrar, a sigla era um pouco diferente. E ele, então, chegou até a concorrer como Miss e venceu um concurso, mas ele também resolveu retornar. E ele contou a sua experiência. Eu estou falando aqui, gente, de pessoas que estiveram lá, que vivenciaram a prática homossexual, não tinham apenas uma atração, mas elas vivenciaram a prática homossexual. Elas estavam realmente aprofundadas neste assunto, estavam vivenciando isso daí. E pessoas que, incomodadas pelo Espírito Santo, voltaram. E ele conta que foram as orações de sua mãe, sabe, que durante anos, e aí eu quero já fazer um apelo para você, nunca desista de orar pelos seus filhos. Nunca. Pais já me procuraram. Pastor, eu vivo essa experiência dentro da minha casa, meu filho é homossexual, a minha filha é homossexual. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo... Já teve gente me perguntando, pastor, o senhor acha que eu devo mandar embora? De jeito nenhum. Abraça. É teu filho. É tua filha. Pastor, como que eu devo agir? Com amor, com carinho. Ele vai entender que tem um pai, que tem uma mãe que ama, que abraça, que acolhe a ele ou a ela, mesmo sem concordar com as suas práticas. É isso. É sobre isso que eu estou falando. Eu entrevistei também o Flávio Amaral, um missionário que vivenciou também, ele foi, eu não sei as expressões, se ele foi transgênero, ele se vestia como mulher, tinha um corpo de mulher, mas ele não chegou a fazer a cirurgia de mudança de sexo. E ele tem ajudado, inclusive, muitas pessoas que querem abandonar a prática homossexual. Eu entrevistei ele no canal. Hoje ele é casado, ele conseguiu desenvolver essa atração pelo sexo oposto. E existem pessoas que conseguem, e existem outras que não. Eu entrevistei também a Juliana Ferron. Ela vivenciou a prática homossexual, esteve envolvida bastante, e ela é uma pessoa muitíssimo inteligente, uma oratória impecável. E ela contou um pouco da sua experiência, de como foi e como é possível, sim, lutar e vencer qualquer pecado. Não existem desculpas para aquele que quer lutar e vencer. Não existem desculpas. Você quer lutar, quer vencer, você já é um vitorioso em nome de Jesus. Não permita que os seus desejos determinem quem você é. As suas escolhas daquilo que você vai fazer com a sua vida, com o seu corpo, as decisões que você vai tomar, pertencem a você. Então, talvez você não tenha domínio sobre a atração. Pastor, eu não consigo me sentir atraído por uma mulher. Ok? Então significa que a minha transformação não é completa, que Deus não... Não significa isso. Significa que você tem a sua luta, é a sua tentação. Agora, entre você sentir a atração e você se entregar a este sentimento e desenvolver a prática, bom, aí agora já é bem diferente. E aí, como dizia Martinho Lutero, você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça.
mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho. Então, uma coisa é eu sentir a atração, outra coisa é eu praticar. Sentir a atração é ter uma tentação. E ter tentação todos nós temos, inclusive Jesus teve. Quando Jesus estava no deserto, ele passou 40 dias sem comer e sem beber nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que uma pessoa, depois de 40 dias num deserto, sem comer e sem beber, o que uma pessoa desejaria com todas as suas forças que ainda lhe restavam? Comer, não é? Beber alguma coisa, comer alguma coisa, sim ou não? Sim. Se uma pessoa está 40 dias sem comer, o que ela mais quer é comer? Aí Satanás chega. E o que ele fala para Jesus? Ah, você é o filho de Deus, não é? Então, transforma essa pedra aqui em pão e come. Eu vejo que você está com muita fome. Come. Você acha que não foi uma tentação para Jesus? Você acha que não é o que ele queria fazer? Era o que ele queria. Por isso é tentação. Ceder à tentação é outra coisa. Cristo nunca cedeu à tentação. Ele foi tentado, mas nunca cedeu à tentação. Era o que ele queria. Mas o que eu quero não determina aquilo que eu sou e nem o que eu vou fazer. Entendeu? Você tem desejos, mas os seus desejos não determinam quem você é e o que você vai fazer. Por isso você tem isso aqui, ó, um cérebro que, dominado pelo Espírito Santo, vai fazer com que você tome as decisões corretas. Vai fazer com que você escolha aquilo que é certo aos olhos de Deus. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma outra entrevista. Eu entrevistei o Senhor X, o Robert Diego, a Juliana Ferron, o Marcelo, o Flávio Amaral. Eu acho que eu estou cometendo algum talvez eu não esteja lembrando, mas eu estou aqui com o computador. Eu posso abrir aqui e ver alguma pessoa que talvez eu esteja esquecendo. Dentro da playlist da homossexualidade, eu tenho uma playlist no canal Fala Sério Pastor que você pode entrar. E dentro dessa playlist tem 19 vídeos. E nesses 19 vídeos, a gente tem aqui, olha, a Juliana Ferron. Sim, eu entrevistei também o Dr. Flávio, do Amizades Verdadeiras. Olha, eu não poderia esquecer este. Eu poderia esquecer de qualquer outro, menos do Dr. Flávio do Amizades Verdadeiras. Deixa eu ver mais alguém aqui que talvez eu esteja... eu entrevistei uma jovem do Pará. Ela é uma pessoa assim maravilhosa, simples, uma pessoa assim de Deus. E foi o último vídeo que eu fiz de entrevistas, assim, onde ela conta a sua experiência. Ela foi me visitar quando eu estava... Eu recebi um convite antes de vir embora para os Estados Unidos. Um amigo que mora no Pará disse: pastor, você não pode ir embora sem conhecer Belém. E aí ele disse: venha que eu vou pagar a sua passagem, que eu quero te apresentar Belém do Pará. Um abraço para a turma de Belém do Pará. E aí eu fui, e ela entrou em contato comigo, ela carinhosamente chamada como Raividinha. E ela disse: pastor, eu mandei uma foto, né? O senhor está aqui em Belém? Eu disse: estou. Ela disse: pois eu vou aí te encontrar, porque o seu canal me abençoou muito, pastor. E eu queria te contar a minha história. Eu fiz: tá bom, eu vou pegar o voo da tal hora, mas eu tô aqui no aeroporto, você quiser vir. Ela: vou pegar minha bicicleta e vou aí. Gente, acredite, ela veio na sua bicicleta. Eu disse a ela: quanto você mora aqui perto? Ela: não, eu pedalei 15 quilômetros para vir aqui. Eu disse: bom, é uma vontade de conhecer o Fala Sério Pastor. Eu fiquei muito feliz com isso. Ela me trouxe um presente. Disse: pastor, eu não tive tempo para comprar um presente melhor para você. Gostaria de te dar algo melhor. E eu comecei a sentir aquele carinho. Eu disse: gente, como pode, né? Uma pessoa que a gente nunca viu. Ela disse: pastor, seu canal me ajudou muito. E ela contou a experiência dela, que ela também vivenciou a homossexualidade. Ela foi lésbica durante um bom tempo. E ela disse: eu queria contar a minha história. Eu disse: você vai contar a história no meu canal. E a Raividinha contou a história dela aqui no canal Fala Sério Pastor. E ela mostra para todo mundo que sim, é possível você lutar e vencer as práticas homossexuais. Queridos,
Nós não estamos colocando aqui, quero repetir isso, graus de pecados são mais ou menos ofensivos a Deus. Nós estamos dizendo que qualquer desvio daquilo que a Bíblia nos apresenta como normativo, que é um relacionamento sexual heteromonogâmico dentro das linhas do casamento, qualquer coisa que fuja a esse padrão não estará de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Nós não estamos falando de cura gay, não vamos entregar nenhum kit aqui no final, não vamos vender nenhum produto, nenhum curso para você. Nós estamos aqui para dizer a você que sim, existe um ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia que te abraça. Existe um ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia que se preocupa com você. E se porventura acontecer de você não ser acolhido em alguma igreja que você for, de você não ser amado em alguma igreja que você for, não significa que todas as pessoas são assim. E eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência com os nossos irmãos. Todos têm o seu tempo. E às vezes alguns ainda não compreenderam que precisam ajudar, que precisam acolher, que precisam abraçar. Existe uma comunidade que está acordando, dentro da Igreja Adventista, uma comunidade que está acordando para entender que há pessoas que, apesar de terem a tendência homossexual, a atração pelo mesmo sexo, elas não querem viver a prática homossexual. Elas querem lutar e vencer com Jesus Cristo. E nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em especial o Ministério Amizades Verdadeiras, estamos de portas abertas para receber vocês, para acolher vocês, para abraçar vocês, para orar com vocês, para chorar com vocês, para lutar com vocês, porque vocês são vitoriosos pelo sangue de Cristo. Então, estas são as minhas experiências. Eu poderia desenvolver algum material exegético ou bíblico, mas isso eu já fiz no meu canal. Eu queria falar de experiências que eu vivenciei desde quando eu comecei a estudar mais amplamente este assunto, a estudar de maneira mais profunda este tema. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. E nós estamos aqui para ser esta mão amiga, este ombro acolhedor, este abraço de Jesus Cristo aqui na terra. Nunca se sinta sozinho, nunca se sinta abandonado, não se sinta desvalorizado. E não ache que a sua luta é em vão. Pastor, eu tenho lutado, mas eu caí. Na conversa que eu tive com aquele amigo de que estava falando, eu conversei com ele na semana passada, ele disse para mim, pastor, eu caí algumas vezes. Depois que eu deixei aquele relacionamento, eu ainda caí algumas vezes. Mas eu não desisti. Eu continuei lutando e Deus está me dando a vitória. Já tem, aí ele falou uma quantidade de meses que ele está sozinho, está lutando, está vencendo com Jesus Cristo. É isso, é possível sim. É possível sim. É possível lutar e vencer. É possível ser vitorioso em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude e conta sempre com a gente. Muito, muito obrigada, pastor Eliazar. Satisfação ouvir. E quero destacar aqui algumas falas, viu, sua? Primeiro, não deixe que os seus desejos determinem quem você é. Olha que interessante. Sentir atração é ter tentação, e todos nós temos. É muito importante a gente saber disso. Reafirmar, né? Que às vezes se faz essa confusão de que, né, alguns apenas. E o que eu quero não determina quem sou eu e o que eu vou fazer. Muito obrigada, gratidão pelas palavras.